Fala, Tech Traders! Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado hoje, sobre as perspectivas para amanhã. Vamos falar um pouquinho da agenda de amanhã também. O que ainda tem para essa semana e o que rolou, que o mercado hoje derreteu, dá para dizer que derreteu, chegou a estar caindo quase 2%, agora voltou um pouquinho, 1,5% de queda em Nasdaq, 0,7% em S&P. Tá? A primeira coisa que a gente pode entender, bom, com relação ao corte de juros, a perspectiva é a mesma, né? Para o dia 18 de março, e probabilidade de manutenção de juros de cerca de 90%, tá? 98%, na verdade. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você vê que o mercado abriu, Apple, Microsoft se segurou um pouco, mas Amazon, Google, Nvidia, que teve o resultado ontem, vou falar já já, Tesla, bom, só um pouquinho. Agora, Apple, Microsoft se manteve, Amazon, Google, Nvidia, todos caíram, tá vendo? Então, como que tá esse mapa agora? Opa, para baixo, para cima. Ó, todo mundo caindo, só a Microsoft se manteve, a Nvidia caindo 4,4%, a VGO Broadcom caindo 6,5%. Ela teve até uma notícia aqui, ó, que estão lançando um socket de computação 3.5D face a face que impulsiona a revolução de IA, mas nem isso tá sendo suficiente para segurar ela um pouco. Envia novo chip de IA para a Fujitsu e planeja uma implementação mais ampla, ou seja, um acordo com a Fujitsu que fabrica aí componentes eletrônicos, né? Inclusive é uma marca renomada de ar-condicionados inverter. Mas enfim, a Nvidia caiu 4,6%, Tesla caindo 2%. Você vê que aqui é meio que generalizado nas IAs e Microsoft se segurando no 0 a 0. Se você olhar aqui, ó, no segundo pelotão de Nasdaq, Intel, que também é tecnologia, caindo 3%, a ASML caindo quase 5%, a AMD, ela que subiu muito recentemente, etc., caindo 3,7%. Então todo mundo está relacionado à tecnologia, está puxando para baixo. Algumas puxam mais, outras puxam menos, né? Aí a gente tem algumas outras. A Netflix está no processo de compra da Warner lá e parece que não. A Paramount aumentou as ofertas, mas não está conseguindo convencer o pessoal da Warner. E aqui tem a Siri. Bom, aí bancos positivos, legal. A S&P você vê que está bem mais no 0 a 0 ou positivo. Tem alguma coisa aqui caindo, mas é a grande minoria. E você vê que as techs estão puxando bastante. Ontem o resultado da Nvidia foi bastante positivo, um crescimento de 73% das receitas, um número com a previsão para o próximo exercício bastante interessante. Mas aí teve duas coisas que o mercado questionou, né, que foi perguntado ao CEO, que estava lá, o Jensen Huang e a correspondente junto com ele, que as respostas não agradaram tanto. Que foi, por que a Nvidia não recomprou, você sabia, dessa perspectiva de aumento tão grande, não recomprou ações ao longo desse período? E a segunda, que é mais importante, por que os dividendos foram reduzidos de 0,52%, de 52% para 0,12%, ou seja, 12%, na verdade, 12% do caixa nesse exercício, né? Olhando o primeiro trimestre do ano passado e o segundo e o primeiro trimestre desse ano, ou seja, resultados dos outros quarto tri dos anos anteriores. Tá? Então, essas respostas foram contornadas ali, não foram respondidas de uma forma muito direta, e isso, por si só, já levou a Nvidia, se você olhar aqui, ó, cadê ela? Ó, o resultado saiu, ela deu uma estilingada para cima aqui, chegou a estar negativa no aftermarket. O aftermarket é esse azulzinho aqui, tá? Aí aqui já começa o pré-market, que é esse amarelinho. Aí no pré-market deu uma recuperada, ficou aqui trabalhando, mais ou menos onde estava antes do dar resultado. E aí abriu o mercado, abriu caindo. Abriu caindo com todas as outras, né? Essas questões de inteligência artificial dando uma preocupada e o mercado sentindo bastante. Agora começa a recuperar um pouco, né? Começa a recuperar um pouco, mas o mercado ainda não tem ali uma perspectiva muito positiva para esse resultado, apesar de bom. Agora vamos olhar aqui um pouquinho o calendário, para a gente ver o que tem para amanhã. Ó, isso aqui é o calendário ainda tem aqui os dados de como que chama? Contagem de sondas, né, etc e tal, nos Estados Unidos. Tem isso aqui é o de hoje, deixa eu ver, tem o balanço patrimonial do Fed. Aí, beleza, amanhã, vamos lá, amanhã a gente vai ter o PPI, inclusive o PPI caiu aqui, né, a força do PPI, não entendi muito bem porque que o Investing reduziu. O Core PPI, que é o núcleo, né, ele continua no mês a mês, ele continua como 2 estrelas, tá? Mas os demais caíram para 1 aqui. Amanhã que tem Baker Hughes, tá? Desculpa. Hoje teve seguro-desemprego, veio ali tranquilizando a questão do mercado de trabalho.
E basicamente são os dados de amanhã, tá? PPI e o PMI de Chicago. O PMI de Chicago é o primeiro PMI que sai, ele é o menos importante de todos, tá? Ele é um PMI baseado basicamente naquela região ali de Chicago, Boston ali, e tem muito a ver com as indústrias locais. Ali tem algumas montadoras, né? E carros, indústrias. Então, esse PMI é focado, eu diria que mais na indústria do que no serviço. É, depois disso, na segunda-feira, vem os PMIs da indústria propriamente dito, S&P e ISM, e na quarta-feira, os de serviço, e aí você com os de industrial e o de serviço, você tem o PMI composto da economia global dos Estados Unidos, tá legal? Então, basicamente, é isso. O mercado sentiu, vamos ver como é que ele vai se comportar de hoje para amanhã. A CME, como eu falei, não tem grandes alterações, não deve ter corte de juros, não existe agora, na verdade, a tônica do mercado está relacionada de fato a essas preocupações da inteligência artificial. Legal? Então amanhã a gente volta. Devo voltar com o panorama na parte da manhã, amanhã. E em breve eu terei novidades para vocês também, tá? Legal. Até amanhã.